Salve pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e ainda resgatando um pouquinho aquele clima do Dia das Crianças, atendendo a um pedido muito especial que eu vou já dizer de quem, eu trouxe para resenhar aqui para vocês, fazer uma resenha bem humorada, né, leve, mas carregada de referências e easter eggs, e eu estou falando de um crossover que aconteceu da Turma da Mônica com a Liga da Justiça. Vem comigo que eu vou falar sobre todas essas referências que estão aqui dentro. Não é porque eu estou fazendo uma resenha leve, descompromissada, descontraída, que eu vou deixar de pedir para vocês, né, chegarem chegando, né, darem, né, um joinha, né, no vídeo, compartilharem e se inscreverem, caso ainda não estejam inscritos no canal. Fazendo isso, pessoal, vocês estão ajudando, cara, o canal, o nosso trabalho de forma muito bacana, porque você dando like, compartilhando, fazendo com que as pessoas conheçam o canal, vocês ajudam a divulgar o nosso trabalho, e a gente sempre faz com muito carinho para todos vocês. Quer outra forma também de ajudar o canal? Adquirir os quadrinhos que são resenhados aqui. Quase todos os quadrinhos que a gente tem aqui dos vídeos e tudo mais, que a gente deixa, quer seja menciona nos cards, ou deixa na tela final, são resenhados, são aprovados aqui pelo canal e nós deixamos, tá, os links, tá, na descrição do vídeo para vocês adquirirem ele no site da Amazon. Fazendo isso, vocês adquirem com um preço bem bacana. Se vocês forem associados da Amazon, dá ter a oportunidade de receber ele com frete grátis, caso sejam entregues, né, pela Amazon, e ainda ajudam o canal ainda mais. Mas vamos ao quadrinho, que eu sei que é isso que vocês estão curiosos aqui para saber o que é que tem dentro, né? Pessoal, esse quadrinho que eu estou trazendo aqui para vocês é uma compilação, tá, de um grande encontro que ocorreu entre a Turma da Mônica e a Liga da Justiça. Ela aconteceu em várias revistas mensais da Turma da Mônica. Tá? Nesse caso aqui, essa compilação traz 6 edições, né, do Cebolinha, Mônica, Cascão, Magali, Chico Bento e Turma da Mônica, e também faz parte da segunda, vamos dizer assim, o segundo encadernado, que é uma compilação da Turma da Mônica Jovem com a Liga da Justiça. Isso aqui foi uma parceria, né, da Warner, da DC, por sua vez, com a Maurício de Souza Produções, né, a editora. E ambas vieram, né, com acabamento de luxo, em mais de, em média, 256 páginas na Turma da Mônica coloridas e na Turma da Mônica Jovem em preto e branco, tá? Mas com acabamento de luxo, né? Com verniz aplicado, com, né, com acabamento também dourado, nas laterais, atrás também. O Ninha realmente dedicou aqui para essa coleção, para essa compilação, realmente um acabamento que vale a pena aqui a gente conferir, e eu vou mostrar aqui para vocês. E foi muito bem conduzida. Nesse caso aqui da Turma da Mônica Jovem, ela trouxe compilação de 2 edições, né, que é a Odisseia Infinita e Os Mais Jovens Heróis da Terra, ambas da Turma da Mônica, que vai depender, né, eu vou resenhar aqui também, eu vou dar preferência para a Turma da Mônica, mas se vocês quiserem que eu resenhe também a Turma da Mônica Jovem, é só comentar e pedir, né, aqui nos comentários dos vídeos, tá? Eu vou começar com essa aqui, Turma da Mônica, que está, eu confesso que ela está um pouquinho mais carregada de easter eggs e referências do que da Turma da Mônica Jovem. Sendo que, para quem já está assim, aqui o pessoal do canal e tudo mais, eu sou um fã declarado do Maurício de Souza e grande parte dos seus quadrinhos, resenho muito as graphics MSPs dele aqui, e para quem está acostumado, né, a acompanhar as histórias da Turma da Mônica, essa pegada desse encontro aqui, desse crossover, ele é muito similar àquelas homenagens que a Turma da Mônica faz aos blockbusters do cinema. Então, que eles carregam de referências, quando eles fazem referência a um filme específico, quer seja a Turma da Mônica homenageando De Volta para o Futuro, Avatar e por aí vai, eles carregam de referências. A equipe criativa nesse ponto, cara, é mestre nisso. E aqui eles não fizeram diferente. Carregaram de referências, de cenas, de momentos marcantes das histórias da DC, que eu vou trazer aqui, inclusive, os quadrinhos que eles fizeram referências, tá? Fica aqui desde já o convite, caso eu deixe passar algum easter egg,
para vocês comentarem aqui e ajudarem a complementar aqui e a preencher esse grande quebra-cabeça de easter eggs e referências que eu vou trazer aqui para vocês. Sintam-se convidados a comentar mais uma vez aqui no canal, que isso também é muito bacana. Então, vamos começar aqui, né? A Turma da Mônica, como eu falei para vocês, vai começar com um gibi do Cebolinha. Nesse caso aqui, tá, pessoal? Vou mostrar aqui, ó. A história do Cebolinha é Eu Trabalho Sozinho. Nessa edição, aqui já fica desde já a referência mais óbvia, que é a saga Cavaleiro das Trevas. Saga Cavaleiro das Trevas, pessoal, isso aqui é indispensável para qualquer fã de quadrinhos e por tabela do Homem-Morcego, né, de autoria de Frank Miller, que ele fez deu um resgate, né, aos momentos, aquela pegada mais sombria do Homem-Morcego. E essa capa aqui, essa cena já foi homenageada em várias artes, inclusive da própria DC, né, no mundo, todo mundo nos quadrinhos ocidentais principalmente, já homenagearam essa capa de alguma forma. E a Turma da Mônica, logo na capa, fez questão também de fazer a devida homenagem. E nessa história do Eu Trabalho Sozinho, também tem uma outra homenagem velada, que é ao desenho, né, a animação do Batman, As Aventuras do Batman, Bruce Timm, que, né, fez história, até hoje é considerado, eu acho uma das melhores animações do gênero, né, que eu acho que atende desde crianças a adultos e tudo mais, pela qualidade, né, das suas histórias. Fica aqui também a devida referência para a equipe que trabalhou nessa história. Eu Trabalho Sozinho, que é roteiro de Carlos Stefan, desenho Lino Paz, arte final Marcos Fernando Silva e cores de Roseli Teixeira. E meus ilustres, aqui, quer seja na arte, nos próprios ângulos e tudo mais, eles homenageiam muito o Bruce Timm em uma história que o Bruce Wayne vai para o bairro do Limoeiro e ele está na caça da Arlequina. E aqui, pessoal, é muito interessante, sabe, nós vermos as várias homenagens que vão ser feitas, né, da turminha pro Homem-Morcego. E aqui mostra, né, uma brincadeira que o Cebolinha, ele também, o sonho dele, né, já que ele sabe que o Batman tá na cidade, ele vai querer também se tornar um dos vários Robins, né, que já passaram aqui. E tudo isso aqui, pessoal, é mais uma desculpa para mais uma homenagem velada. Pois no momento que o Cebolinha some, né, para ir à caça do seu herói, né, já vestido de Robin e tudo mais, a Mônica vai atrás do Cebolinha. E para quem conhece essa história, no momento em que ela chega para conversar com o Cebolinha, né, é uma homenagem também velada a uma outra grande saga, A Piada Mortal, né, em que ela chega com o Cebolinha, né, olha, eu vim conversar, estive pensando ultimamente sobre você e eu, sobre as nossas brigas e o que aconteceu hoje. Então ela fala, isso não vai acabar, né, muito bem pra gente se a gente continuar discutindo dessa forma. E essa conversa remete, obviamente, à história da Piada Mortal, feita por Alan Moore, com a arte magnífica de Brian Bolland, em que o Batman chega para conversar com o Coringa, né? Achando que está conversando com o Coringa também, com a mesma proposta, de tentar conversar. Eu estive pensando muito ultimamente sobre você e eu, sobre o que vai acontecer com a gente no fim. Vamos acabar matando um ao outro, não? Então, meus amigos, é mais uma referência aqui, e, poxa, para quem tá lendo e tudo mais, rapaz, eu brinco. Atende aqui, né, a proposta desse encontro e tudo mais, é uma obra que claramente ela foi feita para as crianças, né, lerem, se divertirem, mas para os pais também, porque isso aqui é referência que só o pai vai saber, né, quem tem a idade. Então fica aqui, né, mais uma vez aqui a referência e a dica de leitura. Mais uma homenagem velada, né, a abertura do Batman, As Aventuras do Batman, quando o Batman encontra os dois, né, vilões, dois bandidos no terraço do prédio, tudo, dá a porrada, tem a onomatopeia e tudo mais, e no final termina com eles amarrados, né. Só que dessa vez com a Mônica fazendo isso, querendo também se tornar uma Robin, e, obviamente, Cascão, né, querendo também ser o Asa Noturna. E o plano maléfico, né, da Arlequina era roubar nada mais nada menos que o lápis mágico da Marina. Mas no final ela acaba sendo presa e termina tudo muito bem com mais uma cena icônica do Batman se balançando pelos céus da cidade. E, obviamente, para todo mundo brincar, principalmente aí o Cascão falando, sério gente, onde vocês estão se pendurando? Muito bacana.
Uma história realmente que vale a pena ser conferida. Para em seguida sermos apresentados à revista do Cascão, onde ele vai fazer uma parceria inusitada com ninguém mais, ninguém menos que o Rei dos Mares, Aquaman. Aqui, o roteiro coube a Edson Itaboraí, desenhos de José Aparecido Cavalcante, arte final Tatiana Monteiro Santos e cores de Roseli Teixeira também. E aqui, pessoal, o Cascão, ele vai se envolver, né, na realidade, ele vai auxiliar o Aquaman a reencontrar o seu cetro, pois ele perdeu o tridente dele durante um salvamento e que esse tridente acabou parando na mão de um dos vilões do Cascão. Tá? Esse tridente, por sinal, né, nos lembra demais ao tridente da nova fase dos 952, né, da saudosa fase, né, do Aquaman, em que Geoff Johns e Ivan Reis, né, brasileiro aí, que fez inclusive algumas capas alternativas desse grande conto que eu vou mostrar no final da história para vocês. E Ivan Reis aqui, junto com o Geoff Johns, eles fizeram um resgate muito interessante do Aquaman, trouxeram, né, conseguiram trazer para ele a relevância para o universo DC, que muita gente que havia ficado relegada para o passado, dando o principal enfoque também para o fato da realeza, né, das raízes e tudo mais dele, principalmente a relação dele com o tridente, né, que se torna também uma grande força, um grande objeto, uma grande arma em todo o universo da DC. Então fica aqui a referência. Em seguida, meus amigos, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos para a história do Chico Bento, a saga Esperança, onde o roteiro coube a Carlos Stefan, desenho Roberto Martins Pereira, arte final Thiago Martins e cores de Roseli Teixeira e Rosi Teixeira. E aqui, pessoal, já cabe logo aqui desde a abertura a duas coisinhas aqui que me remeteu. Primeiro, ao fato de que dá a entender aqui que o Superman com a Mulher Maravilha, eles estão assim, naqueles momentos, né, em que o Superman está olhando, admirando o planeta Terra, e geralmente ele está ali contemplando também, né, de sobreaviso, plantão. Só que aqui dá a entender que ele está aqui muito bem acompanhado, né, da Mulher Maravilha, dando a entender aqui que, na realidade, também fazendo referência aos Novos 52, ao fato de que o Superman, nos 952, tinha um romance com a Mulher Maravilha, né? E faz referência também, pessoal, a algumas cenas clássicas e que remete o Superman, geralmente na companhia de outros super-heróis, fazendo a patrulha ou admirando o planeta Terra, né? E aqui vou trazer, por exemplo, uma das cenas icônicas aqui que já foram reprisadas algumas vezes nessa saga da Liga da Justiça, é a Sociedade da Justiça Vícios e Virtudes, em que está o Superman com o Lanterna Verde Alan Scott olhando, né, admirando o planeta e, por que não, filosofando também em cima disso, né? Nesse caso aqui ele está falando com a Mulher Maravilha: tudo parece tão tranquilo daqui de cima, né? Até demais, seria bom se fosse sempre assim. Ela, quem sabe um dia. Aqui com o Alan Scott ele fala, né, ver a Terra dessa altura coloca as coisas em perspectiva, não é? Ele já se cansou da vista alguma vez? Ele não. Só gostaria que outros pudessem vê-la. Ele falou: quem? Todo mundo lá embaixo. E aqui, pessoal, nessa saga, literalmente o Superman com a Mulher Maravilha, eles decidem, a partir da perspectiva de que eles querem que o mundo seja um local mais tranquilo, mais esperançoso, mais, né, benéfico para todos, eles vêm e vão fazer uma visita a ninguém mais, ninguém menos que Chico Bento. E é muito interessante que ela aborda justamente aquele lado mais simples, o lado mais humano do super-homem, né? Nesse caso aqui, Clark Kent, que já foi fazendeiro e tudo mais, na época, né, que ele vivia em Pequenópolis, e a história vai abordar um pouquinho disso, em que mostra que, na realidade, o Chico Bento, junto com a fazenda dele, ele está meio que passando por uma fase meio difícil, em que as coisas começam a dar errado na fazenda, e ele acha que tudo que acaba acontecendo de errado na fazenda é culpa dele. Só que Clark Kent, com aquele faro dele ali jornalístico, começa a prestar atenção que talvez não seja o Chico Bento, na realidade, o maior responsável pelas coisas que estão acontecendo de errado lá. Então ele começa a investigar o que é que está acontecendo de errado. E tudo isso é mais um motivo para, adivinhem, mais referências. Aqui, nesse ponto, o problema quando o Superman ele finalmente encontra o principal responsável, não é, por tudo que está acontecendo de errado, as sabotagens que estão acontecendo na fazenda do Chico Bento,
quando ele encontra o responsável e ele encontra e vem revelar quem é o verdadeiro responsável, isso aqui é uma referência direta a uma splash page da saga Reino do Amanhã, que foi escrita por Mark Waid e magistralmente desenhada por Alex Ross, né? Capturando a perspectiva e a própria postura, a forma como ele está segurando os bandidos e tudo mais, é muito parecida, é uma referência direta a essa cena tão icônica da saga Reino do Amanhã. Que um belo dia, qualquer dia desse eu ainda vou fazer a mesma coisa, trazer. Essa aqui também é outra que é cheia de referências, que vale muito a pena trazer para vocês. Outra aqui, dando sequência, a revista da Magali, com a saga Muita Fome para Muita Velocidade. Roteiro de Paulo Beck, desenho de Altino Lobo, arte final Reginaldo Almeida, cores Rosi Teixeira. Aqui nessa história, nós vamos ver aqui o Flash zanzando pelo bairro do Limoeiro, e onde Magali está atrás de Mingau, que desapareceu. Só que um detalhe, existe um mistério aí, porque não foi apenas o Mingau que desapareceu no bairro do Limoeiro. Muitas outras pessoas aqui também estão procurando os seus gatos. Então, diante desse mistério, nós vamos ver Magali e Flash envolvidos nessa investigação. E aqui, pessoal, se vocês repararem, durante a história, né, vamos dizer assim, no background, né, onde está aparecendo o fundo, aparece ninguém mais, ninguém menos que alguém, né, vestido que nem o Batman. Pera lá que vou ter que perguntar aqui pra minha consultora aqui de Turma da Mônica. E filha, qual é o nome desse personagem aqui que tá vestido de Batman mesmo? Esse lourinho? É o Chaveco. Chaveco, tá vendo só? Muito obrigado, viu? Então, o Chaveco, pessoal, ele aparece algumas vezes ali brincando de Batman e tudo mais, pulando. E isso aqui me remeteu a ninguém mais, ninguém menos que o Bat-Mirim, que é um personagem da quinta dimensão, tal qual o Mitsuplik, né, que eventualmente aparece, tal qual o Mitsuplik aparece para perturbar a vida do Super-Homem. O Bat-Mirim, ele é fã do Homem-Morcego, de vez em quando também, em algumas histórias, né, nonsense e tudo mais, ele também aparece para perturbar a vida do Homem-Morcego. E o visual, a forma como ele está usando a fantasia, me remeteu demais ao Bat-Mirim. E não necessariamente a própria história a presença do Chaveco na história, ela não agrega nada. Ou seja, ele está ali apenas com uma pura referência ambulante mesmo. Easter egg ali, só pra galera ficar brincando. Então, o Flash, como eu falei pra vocês, vai se encontrar com a Magali e resolver o mistério. E eles descobrem que é ninguém mais, ninguém menos que está por trás do sumiço de todos os felinos do bairro do Limoeiro, que é a Gata Negra. Dando sequência aqui, meus amigos, ao final da história, nós temos aqui uma história da Mônica, né, o Plano Infalível e a Lanterna Verde, com roteiros de Paulo Beck, desenhos de José Aparecido Cavalcante, arte final Marcos Paulo, cores Caio Bruder. Aqui nós vamos ver o Lanterna Verde, na realidade, tentando fazer, né, recarregar a sua bateria, e percebe que a bateria sumiu. Corta pro Cebolinha com mais um plano infalível, só que dessa vez envolvendo ninguém mais ninguém menos que o Anjinho. E através do Anjinho eles conseguem obter simplesmente nada mais nada menos que a Lanterna Verde. Com base nisso, Lanterna Verde aparece atrás da sua lanterna no bairro do Limoeiro e ninguém mais ninguém menos que o Cebolinha convence o Lanterna Verde de que a Mônica é uma grande vilã. Então nós vamos ver aí literalmente Lanterna Verde versus Mônica no bairro do Limoeiro. Uma história muito bacana também, com uma presença também ilustre. A Mulher Maravilha, que aparece atendendo a um pedido da Mônica. Diante disso, nós vamos ver um outro conflito, dessa vez Lanterna Verde versus Mulher Maravilha, para decidir quem é que vai prender quem aqui. E no final eles descobrem que se trata de um plano também do Capitão Feio. E vamos ver aí os nossos heróis contra esse vilão. Mais uma história finalizada, nós vamos para a última compilação, dessa vez da Turma da Mônica, com a história Oníver. Em Oníver nós temos o roteiro de Flávio Teixeira de Jesus, desenhos de Jairo Alves dos Santos, arte final Reginaldo Almeida, cores Rosi Teixeira. Aqui, pessoal, essa história é uma referência
imediata a ninguém mais, ninguém menos que uma das histórias mais icônicas do Homem de Aço, feitas pelo mago Alan Moore, que é Para o Homem que Tem Tudo. E aqui nós vamos ver a turminha, acompanhada de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Maurício de Souza, né, indo na Fortaleza da Solidão para presentear o Superman que está fazendo aniversário. Isso aqui, obviamente, como eu falei para vocês, é uma referência à história Para o Homem que Tem Tudo, em que parte da Liga da Justiça comparece, né, na Fortaleza da Solidão para parabenizar o Super-Homem. E assim como a Liga da Justiça na história do Alan Moore, a turminha também encontra ninguém mais, ninguém menos que Mongul aprisionando o Super-Homem com a clemência negra, fazendo alusão exatamente à história de Alan Moore com a arte magnífica de Dave Gibbons. E aqui, meus amigos, vamos ser apresentados a também um festival de easter eggs, pois a Turma da Mônica, ao enfrentar Mongul, devidamente acompanhada de quase todos os vilões também da DC, eles vão fazer de tudo para apagar o Super-Homem da existência do universo. Com base nisso, nós vamos ver a Turma da Mônica voltando em vários momentos icônicos, aonde foi removido o Super-Homem e colocado outros heróis no lugar. E aí, meus amigos, haja easter egg referência, como esse aqui, em que literalmente o Batman está enfrentando o Shazam, tá? Na história Silêncio, desenhada magistralmente por Jim Lee. Só que nessa história sabemos que o Batman enfrentou na realidade o Super-Homem. Ou então nós vamos para ser apresentados mais uma referência da clássica capa, né? Icônica capa Action Comics número 1. Outra referência aqui, a Liga da Justiça também, em que mostra que o Lanterna Verde tomou-lhe um baita de um socão do Homem-Hora, sendo que sabemos que na saga Liga da Justiça Origem, quem deu esse soco foi ninguém mais, ninguém menos que o Homem de Aço. Meus amigos, tudo isso aqui num trabalho meticuloso. Cada referência e easter egg aqui faz parte da história, sabe? Funciona. É isso que é muito interessante. Não é o easter egg pelo easter egg, né, somente. Uma última referência aqui, né, em que a Liga da Justiça, a Turma da Mônica, né? Ou a Turma da Justiça, não sei, saberia dizer, ou Liga da Mônica, também pula entre realidades e histórias e vai bater numa que é bem conhecida, né, pelos fãs da DC, que é a clássica corrida do Flash contra o Homem de Aço. Ué, mas não é o Homem de Aço que está correndo aqui, é o Aço. Fazendo mais uma alusão aqui à clássica corrida do Super-Homem com o Flash. Como easter egg aqui também final, mostra que outros artistas que já trabalharam, né, brasileiros que já trabalharam para DC, também fazem capas alternativas. Um deles é de Barros, né, com arte final de Heber Ferreira e cores de Adriano Lucas. Ou Eduardo Pansica, também com arte final de Heber Ferreira e cores de Natália Marques. Deixa eu pegar aqui e, obviamente, não poderíamos esquecer de Ivan Reis, que fez a capa alternativa da revista do Chico Bento. E encerramos por aqui, meus amigos, o festival de easter eggs. E nem preciso dizer, né? Fica aqui a referência de leitura, uma leitura leve, né? Super pra cima, muito interessante, que vale a pena ser conferida assim pelas crianças de todas as idades, viu? Para quem é fã da Turma da Mônica, é fã da Liga da Justiça, né, adora caçar esses easter eggs e tudo mais. Se eu deixei escapar algum, por favor, deixe nos comentários. Fica aqui o agradecimento também para minha querida, para minha filha, para minha caçula Letícia, que foi ideia dela
tá? A ideia dela, na realidade, foi que eu fizesse isso ainda no Dia das Crianças. Só que eu falei pra ela, filha, ou eu faço isso no Dia das Crianças, ou eu brinco com você no Dia das Crianças. Você vai ter que escolher. Ela falou, não, pai, você pode fazer depois. Então, tá aqui. Atendendo ao pedido dela, se vocês quiserem que eu resenhe esse outro quadrinho aqui, que também é o encontro da Turma da Mônica Jovem, comentem, deixem nos comentários. Espero sinceramente que todos vocês tenham curtido o vídeo. Se já leram o quadrinho, também comentem, digam o que vocês mais gostaram. E espero sinceramente que vocês se cuidem, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem o vídeo também. E até o próximo vídeo, pessoal.